trazendo uma palavra para nós, uma palavra que vai falar ao nosso coração nesse momento. Nós estamos estudando, pastor Yasmin, nós estamos estudando sobre Ezequiel 37. Estamos estudando e hoje eu quero falar aqui mais um pouquinho. Tem muita coisa boa aqui. Estamos estudando essa semana Ezequiel 37, versículo 1, diz assim para a gente, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. Versículo 3 agora: e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Versículo 4: então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, nós estamos estudando aqui sobre os vales de ossos secos, né? O que fazer nos vales de ossos secos, diante dos vales de ossos secos. Então, minha amiga, meu amigo, veja só o seguinte: ontem nós falamos que Ezequiel andou no vale, né? Eu e a pastora, a gente comentou sobre isso, e nós falamos que Ezequiel andou no vale, né? Então Ezequiel, mesmo diante do vale, ele não estava parado no vale, né? Então, mesmo você diante do vale, o vale representa provas, lutas, adversidade. Ezequiel, ele estava se movimentando no vale, ok? Então, mesmo diante do vale, se movimente, use a sua fé, não pare a sua vida, mesmo diante de uma depressão, mesmo diante de uma crise de ansiedade, mesmo diante de uma adversidade, você não pode parar, entenda bem. Então, eu tenho certeza que se você não parar, Deus vai te dar vitória. E a Bíblia diz que Ezequiel também, ele andou ao redor do vale, né? Então Deus mostrou para Ezequiel a profundidade do vale. Deus mostrou a situação, porque Deus nos mostra que a situação é difícil. Deus nos faz entender que a situação é complicada, é impossível, até para a gente entender que a gente precisa de Deus e que só Deus pode nos tirar desse vale. E outra questão que nós falamos ontem foi da fé de Ezequiel, que Deus fala para ele: Ezequiel, podes esses ossos reviver? E ele disse: Senhor, tu sabes. Ou seja, Deus queria ver a fé de Ezequiel, né? Deus queria ver se Ezequiel tinha fé nele, e Deus quer ver se você tem fé nele no vale, ok? E outra coisa agora hoje que nós vamos aprender, versículo 4: então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O que eu aprendo aqui? Nós precisamos ficar atento que no vale Deus fala, ok? Nós precisamos ficar atento que no meio do vale Deus vai falar com você. Ou seja, Deus vai te dar uma instrução, melhor dizendo. Deus vai te instruir, Deus vai te conduzir, né? Lá no Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, diante do vale, diante da situação ruim, Deus, ele vai falar com você. Qual é a lição de hoje do vale? Fique atento à voz de Deus. Fique atento àquilo que Deus vai falar ao seu coração. Porque versículo 4, Ezequiel 37, versículo 4. Então me disse, ou seja, Deus, ele se apresenta no vale para falar com Ezequiel. Deus instrui Ezequiel, Deus ensina Ezequiel. O que eu quero falar nessa quarta-feira para você? Que Deus, ele também vai falar com você. Deus, ele vai instruir você. Pastor, e Deus fala por onde? Deus fala pela palavra. Por isso que é importante estar vindo à igreja, estar assistindo o programa, assistindo pregação, né? Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz o quê?
que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você sabia que a todo momento Deus está falando? Mas agora eu te pergunto, a todo momento Deus está falando, mas há quem ouça? Há quem queira, há quem quer ouvir? Não é verdade? Jesus disse em Marcos 16:15, e disse-lhe Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho, ou seja, evangelho são boas notícias. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está o quê? Condenado. Então note comigo o seguinte, né? Ide e pregai. Então Jesus está usando o seu servo, Jesus está usando as redes sociais, Jesus está usando o programa do meio-dia com o pastor Diego para falar com as pessoas, para instruir as pessoas. Basta você ouvir. Então qual é a lição de hoje? Que Deus vai falar com você no vale. Então me disse, Deus instruiu. O que Deus falou para Ezequiel? Ezequiel, profetiza sobre os vales de ossos secos. Ou seja, ele ouviu a voz de Deus. E eu quero profetizar, meu irmão, que você vai ouvir a voz de Deus. Eu quero profetizar que por esses dias o Senhor vai falar com você. Deus vai te dar uma instrução, Deus vai te dar uma graça, Deus vai te dar uma luz, né? Deus vai te dar uma estratégia para você sair desses vales de ossos secos, para que diante desses vales possa ter testemunho, possa ter vitória, possa ter conquista. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então Deus fala com Ezequiel no vale. Então fique atento que Deus vai falar com você. Deus vai instruir você pela palavra, Deus vai instruir você pelo louvor, Deus vai instruir você por um sonho, Deus vai instruir você por um profeta, Deus pode instruir você. Às vezes, numa simples conversa, tá? Você está ali conversando, coisas até da vida natural, Deus fala contigo. Às vezes até num filme Deus fala com a gente, ok? Então fique atento. Qual é a mensagem de hoje? Fique atento que Deus, Ele vai falar com você. Amém, pessoal? Quantos receber essa palavra aí? Deus, Ele vai falar com você, tá bom? Então você tem que ficar atento a isso, porque Deus, Ele vai instruir você no meio desse vale. Deus vai conduzir você. Ele falou para Ezequiel: Ezequiel, fale com os ossos. Eu não sei o que Deus vai falar com você. Talvez é falar com os ossos, talvez é orar, talvez é jejuar, talvez é liberar o perdão. Quantas pessoas precisam às vezes liberar o perdão, não é verdade? Talvez é devolver aquilo que é de Deus. O que a palavra de Deus diz? Dê a Deus o que é de Deus, ou seja, trazer os dízimos à casa do tesouro, fazer uma oferta, subir ao monte, visitar uma pessoa, mandar uma mensagem para a pessoa, vir mais aos cultos. Eu não sei, eu sei que qual é a palavra de hoje. Deus vai falar com você. Fique atento à voz de Deus. Amém?